Te convido você a pegar a tua Bíblia essa noite. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Abra a tua Bíblia no livro de Números. Números. Versículo 13. Números capítulo 13, versículo 17. Números capítulo 13, nós vamos ler o verso 17. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então vamos ler, diz assim: quando Moisés os enviou para observar Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que nela vive é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Glória a Deus. Feche teus olhos, curva a tua cabeça em nome de Jesus. Humildemente, amigo Espírito Santo, eu lhe peço essa noite que o Senhor venha falar conosco, Pai. Venha nos dar a direção daquilo que o Senhor tem, Pai amado, para nossas vidas, ó Espírito Santo. Eu me coloco, Senhor, em tua presença apenas como um vaso, a qual o Senhor tem total liberdade, Deus, em usar da forma que o Senhor quiser, Pai. Queremos ouvir a tua voz essa noite, Deus. Queremos ouvir, Pai amado, aquilo que o Senhor tem para nós. O nosso coração é como uma terra, Deus, que deseja receber a semente da tua palavra, Jesus. Então fala conosco, é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso para Jesus e sentar? Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra essa noite para os nossos corações. E eu quero que você possa ser uma terra fértil para entender aquilo que Deus ele tem para mim e para você essa noite, no nome de Jesus. Nós estamos aqui num texto da Bíblia. Ele é muito conhecido, porque ele é muito pregado nas igrejas. A passagem de os 12 espias, que um dia numa missão dada pelo seu líder Moisés, eles foram espiar a terra prometida. Pastor, terra prometida é uma terra que Deus tinha prometido para o povo de Israel. Uma terra que manava leite e mel, uma terra boa, deleitosa, porque o nosso Deus é assim. Quando o nosso Deus ele promete algo para os seus servos, para os seus filhos, ele promete coisa boa, tá bom? Você pode dizer amém para Jesus? Deus é Deus do bom, do excelente, do extraordinário, tá bom? E Deus ele prometeu uma terra para esse povo boa, excelente. O povo tinha passado mais de 400 anos escravos no Egito. É libertado do Egito agora, e eles começam agora a peregrinar no deserto rumo a essa terra que mana leite e mel. A Bíblia fala que eles passam por um lugar chamado deserto. O deserto é o caminho entre o Egito e a terra que mana leite e mel. O deserto é o caminho, tá bom? A Bíblia fala que por esse deserto, esse povo ele percorreu o seu caminho até chegar ali em Canaã. E agora, eu quero que vocês entendam, eles chegam às margens do rio
que dá de frente para a terra que Deus tinha prometido para eles. Saíram do Egito, chegaram agora às margens do rio, que dava de frente para a terra que manava leite e mel. E o líder do povo de Israel, quem era? Moisés. E o Moisés agora ele dá uma missão. A Bíblia fala que Moisés ele chama 12 homens, 12 príncipes. E a missão para esses homens é essa: vocês vão passar o rio, vão atravessar as montanhas e vocês vão lá dentro da cidade. Para quê? Vocês vão espionar aquela terra. Vocês vão ver se os frutos são realmente frutos bons. Você vai espionar os moradores daquela terra, vai espionar, ver se realmente aquela terra é uma terra boa. E a Bíblia fala que esses 12 homens, eles saem nessa missão para espionar essa terra. Durante 40 dias, esses 12 espias permanecem espionando a terra que mana leite e mel. E sabe o que eles encontram lá naquela terra? Eles encontram aquilo que Deus ele tinha prometido para eles. Eles encontram uma terra boa, eles encontram uma terra boa de produção, eles encontram uma terra boa para plantar, boa para arar, boa para fazer de tudo. Realmente era a terra que Deus tinha prometido para eles. Só que tem um porém apenas. Pastor, qual é o porém? É que a terra que Deus prometeu para aquele povo estava habitada. Tinha moradores. Tinha pessoas morando lá dentro. E não eram moradores comuns. O texto bíblico, ele fala que eram os descendentes de Enaque, pessoas com estatura muito alta, tá bom? E os 12, depois de espionarem por 40 dias aquela terra, eles voltam agora para entregarem o relatório para Moisés e para o povo de Israel. É aqui que eu quero trazer a palavra dessa noite, sobre o relatório que esses 12 espias trouxeram para Moisés e para o povo. Pastor, como é que foi o relatório que esses 12 espias trouxeram aí para o arraial, para o povo de Israel? Primeiro, você tem que dividir aqui os 12 em dois grupos. Um grupo, ele é composto por 10 espias. Repita comigo, 10 espias. O outro grupo, ele é composto por 2, repita comigo, 2 espias, tá bom? O primeiro grupo dos 10 espias, pastor, qual foi o relatório que ele deu para o povo de Israel? Capítulo 13, versículo 26 em diante diz assim, isso aqui é o relatório dos 10, tá bom? Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel para prestarem relatório, e eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual vocês nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão frutos dela. Olha o relatório dos 10, versículo 28 do capítulo 13. Se você quiser me acompanhar na tua Bíblia, fique à vontade. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Primeiro relatório. Os 10, eles olharam. Quero que você entenda uma coisa aqui essa noite. Existe duas formas de ver algo. Pastor, existe duas formas de ver algo. Existe uma forma de ver através da visão. A visão humana. A visão humana enxerga o que está na frente. Se eu vejo aqui um rapaz com a camisa vermelha, a visão ela enxerga o quê? Um rapaz com a camisa vermelha. Leia, desliga aqui, filho. Aqui, ó, o LED aqui está pegando na minha cara aqui. A visão ela enxerga
ela enxerga uma pessoa com camiseta vermelha, tá bom? Agora existe outra forma de enxergar. Pastor, qual é a outra forma de enxergar? É através da fé. Aí a fé, ela não é a mesma forma de enxergar da visão. Porque a fé, uma pessoa ela pode estar com camisa vermelha na minha frente, mas quando eu enxergo pelos olhos da fé, eu posso enxergar essa pessoa com uma camisa amarela. Eu posso enxergar essa pessoa com uma camisa preta. Eu posso enxergar essa pessoa totalmente diferente da forma que ela está na minha frente. E eu não sei se você sabe, mas quando Deus, Ele nos chama para caminhar na sua presença, Deus Ele não quer que nós possamos caminhar por visão humana. Mas crente, filho de Deus, ele tem que caminhar por visão de fé. Pastor, visão de fé, visão de fé. E visão de fé enxerga aquilo que está além das circunstâncias. Visão de fé enxerga além do horizonte. Visão de fé, a matemática da visão de fé não é a matemática humana. Porque a matemática humana, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Isso é a matemática humana. 2 peixes e 5 pãezinhos, na matemática humana, dá para alimentar mais ou menos 2 pessoas, se não comerem muito. Porque se for um comilão, 5 pãezinhos e 2 peixes, alimenta apenas uma pessoa. Isso é a matemática humana. Mas na visão da fé e na matemática de Deus, 5 pães e 2 peixinhos alimenta aproximadamente 15 mil pessoas. Isso é a matemática da fé. E eu quero que nós que somos servos de Deus, e a palavra de Deus diz que aqueles que são de Cristo têm a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo pode dizer amém para Jesus, tá bom? E a mente de Cristo eu entendo que é uma mente gloriosa. É uma mente que enxerga coisas poderosas e grandes. Quando eu prego essa noite para você, ver a tua vida, olhar a tua vida com o olhar da fé, eu quero que você esqueça as circunstâncias que estão à tua volta. Porque eu sei que tem pessoas aqui no nosso meio, que se você parar para conversar e contar a tua vida, né, pro carroceiro, até o burro chora, de tão triste que algumas coisas estão acontecendo na tua vida. Problema com enfermidade, problema com finanças, alguns problemas podem estar rondando a tua vida, tá bom? Aí você pode dizer assim: pastor, o senhor então quer dizer essa noite que eu tenho que mentir, pastor? Eu não posso ser verdadeiro e falar aquilo que realmente está acontecendo na minha vida? Não é isso que eu quero te ensinar essa noite. Eu quero te ensinar a ter fé. Pastor, ter fé é ter fé. Pastor, o que é fé? Um dos versos mais explicativos sobre fé está na Bíblia. É um verso que diz dessa forma: a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, a certeza daquilo que se espera. Opa, eu não vejo, mas eu sei que pode acontecer. Não está ainda comigo, mas eu sei que um dia eu posso alcançar. Isso é fé. Isso é fé. E nós que somos crentes em Jesus, eu quero que em nome de Jesus você saia daqui entendendo isso. Comece a olhar a tua vida com um olhar da fé. Pastor, e o olhar da fé? O olhar da fé enxerga na crise, enxerga riqueza. Na enfermidade, enxerga saúde. Na pobreza, enxerga prosperidade. Num caos, enxerga bonança. Pastor, dessa forma eu tenho que enxergar a minha vida? Existe um verso na Bíblia que diz dessa forma: assim como você se vê em sua alma, assim você é. Em outras palavras, se você se vê como uma pessoa derrotada, se você se vê como uma pessoa fracassada,
se você se vê como uma pessoa que não pode alcançar portas maiores, a Bíblia fala, assim você vai ser. Então eu posso entender uma coisa sobre a Bíblia. A Bíblia ela quer que nós sempre possamos enxergar além daquilo que nós estamos vendo humanamente. Todas as vezes, nós devemos enxergar além daquilo que nós estamos vivendo no momento, porque isso é fé. Fé é enxergar prosperidade e portas abertas lá na frente, mesmo que hoje você não possa estar vivendo isso. Mas existe um verso na Bíblia que diz dessa forma também: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Está dizendo assim, olha, coloque no Senhor aquilo que você tem de projeção para a tua vida. Coloque sobre Deus aquilo que você tem de projeção para o teu futuro. E a Bíblia fala, e Deus concederá o desejo do teu coração. Existe algo na nossa vida que tem muito poder. Você pode se perguntar assim, pastor, o que é? As nossas palavras. A Bíblia fala que a boca, ela é um instrumento que pode dar vida ou morte. É um instrumento que pode trazer bênção ou pode trazer maldição. E eu entendi um tempo na minha vida a viver pelo poder das minhas palavras, não pelo poder das palavras dos outros, não pelo poder das palavras dos profetas, não, viver pelo poder das minhas palavras. Pastor, é possível viver pelo poder das minhas palavras? Com certeza. Com certeza. É tanto que quando a Bíblia ela fala sobre a língua, a Bíblia ela fala que é um pequeno órgão que é semelhante a um leme de navio. Para quem já assistiu filme, já viu alguns navios que não são motorizados, e eles têm um leme é um tecido grande, que aquele tecido grande, ele é o responsável em fazer com que o vento bata nele, e ele vai dar direção para o barco. A Bíblia fala que a nossa língua é como um leme de um navio. Através dela, nós podemos dar direção para a nossa vida. Se nós queremos que a nossa vida vá para a direita, é só nós começarmos a declarar que nós queremos ir para a direita. Se nós queremos que a nossa vida vá para a esquerda, é só nós começarmos a declarar que a nossa vida vá para a esquerda. Então, o que eu quero te mostrar essa noite é que pelo poder daquilo que você fala e acredita, vai ser aquilo que você vai viver aqui na terra. Nada mais e nada menos. Se você acreditar em algo, se você declarar algo para a tua vida, pode ter certeza, isso você vai viver. Pastor, e se eu não declarar nada? Você não vai viver nada. Você vai estar no campo da neutralidade. Você não vai viver nada. É claro que eu sei que aqueles que declaram maldição, a maldição virá sobre a sua vida. Aqueles que declaram bênção, a bênção virá sobre a sua vida. E aqueles que declaram nada, nada virá sobre a tua vida. Você viverá no campo da neutralidade. Não é melhor eu usar o poder da fé para que milagres aconteçam sobre a minha vida? E você só vai conseguir fazer isso, sabe como? Olhando as circunstâncias pela visão da fé, em nome do Senhor Jesus. Quando você olhar as circunstâncias pelo poder da fé, você vai atrair esses milagres sobre a tua vida. Eu lembro que alguns anos atrás, exatamente há 10 anos atrás, eu casei com a minha esposa. E eu lembro de uma noite que eu estava mais um irmão da igreja na casa que eu moro hoje. E a casa que eu moro hoje era uma casa que não tinha reboco, é uma casa que não tinha piso. Era mais ou menos aquela casa que você fala não tinha parede, aquela musiquinha que as crianças aprendem lá no jardim de infância, era uma casa, não tinha teto, não tinha nada a minha casa. Eu lembro que uma certa noite eu estava lá com um certo irmão da igreja, e nós fomos orar.
fomos orar. Não tínhamos geladeira, não tínhamos móveis, não tínhamos sofá, não tínhamos nada. E eu lembro que a nossa oração aquela noite foi a oração da fé. Pastor, a oração da fé, como é que faz essa oração da fé? Oração da fé é quando você ora enxergando aquilo que aos olhos humanos não está ali ainda, mas você já olhou e visualizou que aquilo iria acontecer. Isso é visão da fé. E eu fui pelos cômodos da minha casa com esse irmão, e eu fui declarando na minha casa: Senhor, eu quero declarar uma geladeira aqui nesse lugar. Senhor, eu olhava para a parede da minha casa e falei: Senhor, eu quero declarar uma central de ar aqui nesse lugar. Fui para frente da minha casa e falei: Senhor, eu quero declarar uma área coberta aqui nesse lugar. Senhor, eu quero declarar uma área coberta atrás. Senhor, eu quero declarar isso, declarar aquilo, declarar. E eu fui declarando. Mas eu quero que você entenda uma coisa: não é declarando da boca para fora, porque a oração da fé não se faz da boca para fora. A oração da fé se faz acreditando. Se você orar: Senhor, eu quero declarar isso na minha vida. Mas o pastor falou para falar, né? Mas eu acho que não pode acontecer. Não vai acontecer na tua vida. A oração que eu fiz foi uma oração acreditando. E sabe o que acontece quando nós fazemos uma oração da fé, olhando pelos olhos da fé aquilo que Deus pode fazer? É questão de tempo para que aquilo que você declarou se torne realidade na tua vida. Pastor, é questão de fé? Porque na minha vida foi assim. Questão de tempo. Sabe o que eu fui presenciar na minha vida, na minha casa? Aquilo que um dia eu tinha declarado nas paredes, aquilo que eu tinha declarado como objeto, como eletroeletrônico, tudo aquilo que eu tinha falado, Deus colocou exatamente como eu pedi. Isso é o que, pastor? Isso é enxergar as circunstâncias pelos olhos da fé. Isso é olhar. Eu sei que existem pessoas aqui que moram, por exemplo, numa casa humilde, e eu quero te ensinar essa noite a você ter, sim, ousadia e olhar pelos olhos da fé e começar a declarar aquilo que você quer como realidade na tua vida lá na frente. Porque isso dará certo. Porque o que Deus honra não é visão humana. O que Deus honra é visão de fé. Os 10 espias, sabe qual a visão que eles estavam? Visão humana. E na visão humana deles, sabe o que eles enxergaram? Lá tem pessoas grandes. Lá tem pessoas gigantes. Tem muita gente lá que não dá para nós não, tá bom? Mas vamos aqui agora para os dois. O outro grupo, que é formado apenas de 2 pessoas. O outro grupo, deixa eu ver se eu me acho aqui. O outro grupo, que é o grupo formado por 2 espias. Você lembra que o primeiro grupo é formado por quantos? Por 10. E o segundo agora é formado apenas por 2. Mas esses 2, eu quero que você entenda uma coisa. Esses 2, eles tinham uma visão de Deus em suas vidas. E é claro que eu entendo que para nós conquistarmos algo na nossa vida, não é necessário nós termos tudo, termos quantidade, não. Para nós conquistarmos algo na nossa vida, se nós tivermos apenas Deus, pode ter certeza que nós vamos conquistar isso na nossa vida. Porque os homens lá fora, eles confiam, por exemplo, para conquistar algo na vida deles, eles confiam no poder das amizades, da influência, eles confiam no poder da internet, aí eles confiam nessas coisas. Mas uma coisa que eu aprendi com o meu Deus é que quando Deus ele decide fazer algo na vida dos seus servos, quer que você entenda algo. Não precisa ter uma multidão te ajudando ou te aplaudindo, não. Se Ele quiser fazer algo na tua vida, Ele vai fazer, mesmo parecendo que você está em pouca quantidade, tá bom? Deus ele vai fazer. E esses 2, sabe qual foi a palavra que saiu da boca deles? Olha só, um dos nomes de um dos espias é Caleb. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse:
subamos e tomamos posse da terra. É certo que nós venceremos aqueles gigantes. Você está entendendo o que é visão de fé? Uma pessoa que viu a mesma coisa de outros 10, mas os outros 10 chegaram com relatório falando assim: não é para nós aquela terra. Por quê? Porque o povo que vive lá é um povo gigante. No decorrer do texto, você vai ver eles se menosprezando tanto, que eles chegam a falar que eles parecem formigas perto do povo que mora naquela terra. Aí a pessoa que viu a mesma circunstância, a pessoa que viu a mesma coisa, está dizendo: epa, vamos subir, pessoal, vamos subir, nós vamos vencer, porque foi Deus que prometeu isso para a nossa vida. Você está entendendo o que é visão de fé? Visão de fé, sabe o que é? É acreditar naquilo que Deus ele te prometeu. Porque uma coisa que eu sempre aprendi, sabe o que é? É se nós andarmos nos caminhos do Senhor, as promessas que um dia Ele prometeu para a nossa vida, todas elas irão se cumprir. Você pode dizer amém para Jesus? Pastor, todas elas se cumprem? Se cumprem. Se você andar fielmente nos caminhos do Senhor, as promessas de Deus, elas se cumprem na tua vida. Mas entenda uma coisa essa noite: as promessas de Deus não são para duvidar. Não são para duvidar. As promessas de Deus você tem que acreditar nelas. Acreditar. Trazer a existência elas para a tua vida. Na minha vida eu recebi algumas promessas de Deus. E eu fui um jovem na igreja que sempre quis estar pregando a palavra de Deus. Eu sempre quis estar fazendo a obra de Deus. E eu lembro de algumas vezes que eu recebi algumas promessas. E essas promessas falavam daquilo que hoje eu estou vivendo, aonde Deus iria me colocar. Mas sabe o que eu fazia com essas promessas? Acreditava. Porque Deus ele trabalha com a fé, não com a incredulidade. Se Deus te prometeu alguma coisa, e se você começar a duvidar daquilo que Deus ele pode fazer na tua vida, cuidado, você pode perder essa bênção. Porque eu entendo uma coisa: aqueles que duvidam, sabe o que eles fazem com Deus? Eles colocam Deus dentro de uma caixa de fósforo. Aqueles que duvidam daquilo que Deus pode fazer, eles diminuem Deus a tal ponto que fala assim: Deus, o Senhor não é tão grande, o Senhor não é aquele Deus que pode fazer tudo, eu limito o teu poder. E chega ao ponto de te colocar dentro de uma caixa de fósforo, porque isso na minha vida o Senhor não pode fazer. Sabia que tem pessoas que tratam Deus dessa forma? Minimizam Deus ao ponto de dizerem, às vezes não falam com palavras, mas entenda uma coisa: quando você age por incredulidade, quando você age por falta de fé, você diminui o Deus Todo-Poderoso e coloca Ele dentro de uma caixa de fósforo. Porque eu não sei se você sabe, mas o Deus a qual nós estamos aqui adorando é um Deus que pode fazer todas as coisas. É um Deus que não tem limite no seu poder. É um Deus que toda a natureza, toda a criação, seja de anjos, demônios, humanos, todos se curvam diante do poder que está nas mãos dele. Esse é o nosso Deus. Então nós temos que parar de diminuir Deus e dizer assim: não, Deus, o Senhor pode fazer aquilo, mas isso não. Ou como algumas pessoas fazem, o Senhor pode fazer na vida daquela pessoa, mas na minha vida, né, Deus, aí é mais difícil. Não, Deus ele pode fazer na tua vida. Deus ele pode colocar nas tuas mãos. Alguém pode falar assim: ah, pastor, mas eu sou uma pessoa meio incapacitada, eu sou uma pessoa que não tenho nem o ensino fundamental. Ô pastor, eu não sei nem falar direito. O que que tem? Não existe importância as qualificações seculares quando Deus te quer colocar em alguma posição. Cantamos aqui o último louvor que a banda cantou. A frase do louvor diz assim: improvável. Sabe o que é uma pessoa improvável?
é aquela que a sociedade, humanamente falando, ela não daria certo em nada. O improvável é aquela pessoa que todo mundo falava assim: não, o Joãozinho tá certo, mas aquele dali, que isso é improvável, isso aí nunca vai dar certo na vida, isso aí nunca vai ter uma família, isso aí nunca Deus vai abrir portas para ele. Aí a Bíblia fala que Deus, ele pega os improváveis, aqueles que não são, para confundir os que são, coloca sobre a vida deles riqueza, prosperidade. Uma coisa que eu quero abrir os olhos aqui dessa igreja, e aqui eu não estou pregando contra você se qualificar profissionalmente, não estou pregando contra isso. Eu entendo que quanto mais você se qualificar para arranjar muitas portas abertas na tua vida, é bom. Mas quem disse que somente aqueles que se qualificaram receberam a prosperidade da parte de Deus? Quem disse isso? Porque eu sei que tem pessoas aqui, por exemplo, que têm 50, 60 anos, já passaram, por exemplo, da idade, não tem mais paciência para estar sentado numa cadeira de curso de escola e se capacitando para viver alguma coisa na sua vida. E eu vou falar que essa pessoa, ela nunca vai desfrutar de uma prosperidade plena e boa? Não. Eu quero que você entenda uma coisa: até mesmo aqueles que essa noite não têm mais tempo para se qualificarem, Deus tem o poder de prosperar a tua vida de uma forma tão poderosa, que aqueles que têm estudo olharão para ti e dirão assim: meu Deus, como é que conseguiu agora ser meu chefe? Você pode dizer amém para Jesus? Eu conheço alguns homens aí que não têm estudo e são chefes de pessoas que têm mestrado, pós-doutorado. Por que Deus não pode fazer dentro da igreja isso também? Deus, ele pode. Deus, ele pode pegar alguém aqui que é um analfabeto, quase que não sai, e fazer você ser chefe de pessoas estudadas lá na sociedade. Sabe por quê? Porque Deus, uma coisa que eu aprendi na Bíblia, ainda mais quando os seus servos eles agem por fé, é que existe na Bíblia uma transferência de riqueza e de bênção das mãos do ímpio para as mãos do justo. Você pode dizer amém para Jesus por isso? Pastor, existe essa transferência na Bíblia? Existe. Deus, ele tira daquele que é ímpio e tem, para colocar na mão do justo servo, filho dele, para desempenhar algum propósito aqui sobre a terra. Então se aprove a Deus olhar o teu coração essa noite e ver que o teu coração é um coração generoso, teu coração é um coração voltado para cumprir o propósito de Deus nessa terra, pode acontecer de você ser um escolhido, sabe para quê? Para receber riquezas que hoje está na mão de ímpios e Deus transferir para a tua mão, para você usar para a glória de Deus e para o propósito que Ele tem sobre essa terra. Você pode dizer amém para Jesus? Deus, ele faz isso. Mas o que é que nós temos que fazer, pastor? Nós temos que acreditar naquilo que Deus pode fazer. Acreditar. Porque o nosso Deus não é um Deus que faz coisas apenas visíveis, ou então aquilo que está... Ah, pastor, Deus, ele só faz aquilo que sabe que vai acontecer. Não. O nosso Deus, ele é um Deus que ele faz coisas, quero que você entenda no nome de Jesus, que a mentalidade humana, às vezes não compreende o trabalhar e o agir de Deus. Não compreende. Mas a única coisa que eu quero que você comece a andar e viver, sabe o que é? Viva pelo poder da fé. Viva pelo poder das tuas palavras. O Caleb, ele estava vivendo pelo poder das palavras dele. E quando aqueles 10 terminaram de falar, o Caleb entrou na conversa e disse para todo o Israel: subamos, vamos atrás daqueles inimigos. Sabe por quê? Porque foi Deus que prometeu aquela terra. Então, se Deus prometeu, Deus, ele vai colocar isso sobre a nossa vida. Mas eu quero que você entenda, no nome de Jesus, é que o ser humano, ele sempre é tendencioso a dar ouvido
a coisas negativas. Sabia que o ser humano ele é tendencioso a dar ouvido a coisas negativas? Por exemplo, tu sabe qual os jornais que fazem maior sucesso, tanto na internet como na televisão? São os jornais que transmitem mensagens negativas. Porque até mesmo raramente tu vê um jornal dando, por exemplo, manchete positiva. Mas quando tu pega, por exemplo, os jornais ele gosta de mostrar mortes. Ele não gosta de mostrar vidas. No tempo de pandemia, hoje, se tu assistir qualquer jornal, ele sempre vai mostrar quantas pessoas morreram de Covid. Raramente você vai encontrar o noticiador falando assim, olha, tantas pessoas foram curadas. Não. Por quê? O ser humano, ele quer ouvir, às vezes, palavras. Ele tem a tendência de ouvir mais palavras negativas. E uma coisa que influencia na nossa vida, sabe o que é? Palavras negativas. Eu até aconselho, como pastor, sabe o que? A nós identificarmos ao nosso redor as nossas amizades. Porque se você sentar na tua roda de amizade com pessoas que só falam coisas negativas, sabe o que vai acontecer? As palavras negativas vão influenciar você. Até existe um estudo que fala que nós, humanos, nós somos a média das pessoas que estão à nossa volta. Você é a média das pessoas que estão à tua volta. Por exemplo, se você convive com pessoas que apenas falam sobre desgraça e fracasso e nunca veio algo bom lá na frente, vai ser isso que você vai ser. É isso que você vai ser. Agora, se você está com pessoas que conhecem a Cristo e sabem daquilo que Deus pode fazer e sempre enxerga o milagre e o impossível lá na frente, sabe o que você vai ser? Um homem e uma mulher de fé. Então eu aconselho a qualquer pessoa, até mesmo, saber nos lugares aonde vai sentar, saber nas amizades a qual vai conviver, porque dependendo delas, você pode ser um motivador ou um desencorajador. Aqui nesse texto da Bíblia, sabe para quem o arraial de Israel deu ouvido? Eles deram ouvido para os 10. E o Caleb, pastor, que falou que poderia subir e conquistar aquela terra, porque Deus tinha prometido para eles. A palavra do Caleb entrou por um ouvido e saiu pelo outro do arraial de Israel. Mas eles ouviram aqueles 10. E eu quero te dizer uma coisa essa noite. Quando você ouve da boca de pessoas incredulidade, você vai viver uma vida de fracasso, porque você vai ser um incrédulo. Sabe o que aconteceu? Todo o Israel, eles foram influenciados e eles acreditaram que eles não poderiam entrar naquela terra. Sabe por quê? Porque aquela terra era uma terra que tinha gigantes, e aqueles gigantes eles eram invencíveis. Eles tinham esquecido, sabe de quê? Que dias antes, o Deus a qual tirou ele do Egito, tinha abrido o mar vermelho. O Deus que tirou eles do Egito tinha colocado coluna de fogo de noite, tinha colocado nuvem de dia, para que o sol não queimasse a pele dele. Eles esqueceram do poder de Deus. E a pior coisa, sabe o que é? Para o homem, para a mulher, para o crente, é você esquecer daquilo que Deus já fez na tua vida. Você esquecer dos milagres, porque se você olhar para trás e ver aquilo que Deus já fez na tua vida, você vai entender que aquilo que tu quer que Deus faça hoje é pouca coisa, porque Deus já fez muito. Deus já fez muito. É só você olhar para trás e ver o poder de Deus. Se Deus te tirou lá das drogas, lá da prostituição, lá do bar, olha o poder de Deus. Por que Ele não pode hoje mudar uma situação da tua vida hoje? Esse povo esqueceu. Deu amnésia desse povo.
e deram ouvido para 10 espias, 10 homens, que tinham uma visão humana, uma visão de fracasso. Eu quero que você entenda uma coisa: só será lembrado nessa vida aqueles que têm uma visão de fé. Sabia disso? Pastor, só será lembrado aqueles que têm uma visão de fé? Quando você olha na história, por exemplo, sabe quem é lembrado hoje na história? Aqueles que, por uma visão de fé, construíram algo na vida e hoje são lembrados. São lembrados. Pessoas que até passaram por dificuldades, até passaram por obstáculos, mas passaram por eles e persistiram no alvo a qual eles queriam. E hoje, o nome deles são lembrados. Quer ver uma coisa? Quais são os nomes dos 2 que entraram, os 2 espias que entraram na terra que mana leite e mel? Quais são os nomes dele? Josué e Calebe. Você sabe, agora deixa eu te perguntar aqui, você sabe, por exemplo, na Bíblia quem é Samuá na Bíblia? Quem sabe quem é Samuá na Bíblia aqui? Quem pode contar uma história desse homem na Bíblia? Alguém sabe na Bíblia aqui quem é Safate? Safate, pastor, sei lá quem é Safate na Bíblia. Alguém pode perguntar, alguém pode saber quem é Igal aqui na Bíblia? Igal? Ninguém sabe. Alguém sabe aqui, por exemplo, quem é Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Cetus, Netu, Guel? Alguém sabe quem é esses caras? Ninguém. Porque aqueles que têm uma visão humana, eles são esquecidos. Para quem não sabe, esse aqui está na Bíblia, o nome dos 10 espias. Mas quase ninguém sabe o nome deles. Por quê? Porque eles são esquecidos, porque eles andam por visão humana. Tu quer ser lembrado por aquilo que Deus pode fazer na tua vida? Seja um Josué e um Calebe. 2 homens que tiveram uma visão de fé. E para resumir essa história, quando você anda com uma visão de fé sobre a tua vida, você vai provar daquilo que você alcançou pela fé. Tu sabia que daqueles que saíram do Egito, o Josué e o Calebe, eles foram os únicos que entraram na terra prometida. Todos os outros, sabe o que aconteceu com os 10 que deram um relatório negativo ao povo de Israel? Sabe o que aconteceu com eles? Eles morreram no deserto. Tu sabe o que aconteceu com o arraial de Israel que deu ouvido para os 10? Eles morreram também no deserto. Mas sabe o que aconteceu com os 2 que olharam as promessas de Deus com fé e falaram assim: opa, o nosso Deus, ele tem poder para fazer todas as coisas. Tem gigantes lá, mas o nosso Deus é maior, nosso Deus é mais grande. Então, epa, aquela terra é nossa porque Deus prometeu. Sabe o que aconteceu com Josué e Calebe? Eles entraram na terra que mana leite e mel. Eu quero que em nome de Jesus essa noite, eu e você, possamos desfrutar daquilo que Deus ele tem para a nossa vida. Deus ele já prometeu. Sabia disso? Sabia que as promessas de Deus elas estão no mundo espiritual? O apóstolo Paulo chega a dizer que nós, servos de Deus, já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. As bênçãos já estão nas regiões celestiais. O que eu tenho que fazer, pastor, para alcançar? Acreditar. Se você acreditar nas promessas que Deus ele fez para a tua vida e viver pelo poder da fé, pode ter certeza, você daqui a alguns dias, você vai estar vivendo daquilo que você creu hoje que viria sobre a tua vida. Tá bom? E eu quero que em nome do Senhor Jesus essa noite, nomes aqui possam ser lembrados lá na frente. Mas só existe uma forma do teu nome ser lembrado lá na frente: se você for um conquistador. Se você for alguém com visão de fé, se você for uma pessoa dessa, pode ter certeza, lá na frente
sabe o que as pessoas falarão? Fulano de tal, servo de Deus. Deus, ele fez muita coisa na vida daquele varão. Aquilo que aquele homem tem lá, aquela empresa lá, sabe quem fez lá? Foi Deus que colocou na vida daquela pessoa. A casa, foi Deus que colocou na vida. O carro, foi Deus que colocou na vida daquela pessoa. Que eu quero que você entenda isso. As coisas que vão acontecer na tua vida, vai ser para que o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? Vai ser glorificado o nome de Deus na tua vida. Se você querer, você vai viver isso. Mas eu quero que você, em nome de Jesus, essa noite, possa ser um Josué e Caleb, acreditar nas promessas e ver pelos olhos da fé elas já realizadas na tua vida, tá bom? Fique de pé essa noite em nome de Jesus, fique de pé.